Eu falei assim, Vitor, você estava falando sozinho na igreja? Ele, não. Eu falei, estava falando com quem? Com o homem da capa preta. Eu falei, homem da capa preta? Ele vai para a igreja com a gente. Ele senta no carro com a gente. Ele brinca de pique-pega comigo. Brinca de passar embaixo dos brancos. E brinca de rodar até cair. Uma nova ordem econômica mundial. A new world order. A new world order. Uma nova ordem mundial. A new world order. A new world order. Who is Carlos? He's my best friend and he's my brother. Okay. Where's Carlos at right now? He's right beside me. Crianças que poderiam estar na companhia de algo obscuro e completamente diabólico. Amigos imaginários seriam pessoas, animais ou criaturas inventadas, geralmente por crianças. Em alguns casos, a criança começa a se comportar de forma completamente estranha, brincando ou conversando sozinha e até dizendo coisas estranhas que não foram ensinadas pelos pais. Do ponto de vista de alguns, seria algo normal, apenas frutos da imaginação infantil, mas poderia talvez existirem espíritos malignos por trás dos ditos amigos imaginários. Eu falei assim, Vitor, você estava falando sozinho na igreja? Ele, não. Eu falei, estava falando com quem? Com o homem da capa preta. Eu falei, homem da capa preta? E ele disse assim, vem Vitor, se joga que eu te seguro. Em um testemunho completamente assustador, uma mãe conta sua experiência aterrorizante que teria tido com o seu filho em um desses ditos amigos imaginários. O meu filho era uma criança, como eu disse, que ele chegava no ambiente e os outros faziam assim, ai. O meu filho era aquela criança que ninguém queria ficar perto. Era aquela criança que no domingo falavam pra mim assim, ué, você não foi na festa de fulano? Que festa? Ninguém queria o Vitor nem na festa, nem em lugar nenhum. Era aquela criança que quando chegava na igreja falava assim para as crianças, oi amigos, tudo bem? As mães se levantavam e falavam assim, vamos ali que eu vou te dar um suco, vamos ali que eu vou te dar uma água. E tirava as crianças e o Vitor ficava sozinho. Sabe aquela criança que é expulso da sala todo domingo? O Vitor era assim. Eu já sentava na igreja, já deixava o lugar dele reservado do lado, porque eu sabia que ele não ia ficar na salinha. Uma vez a gente estava na igreja e ele foi para a escola dominical. E aí uma professora estava dando aula para ele e ela desceu e falou para mim assim, Flávia, conversa com o Vitor, porque o Vitor está falando sozinho. E eu respondi para ela, normal criança falar sozinha, ele tinha 7 anos. Normal, toda criança fala sozinha. Eu falava com a samambaia da minha mãe. E eu nunca tive amigo imaginário. Mas eu falava com a parede, eu falava com o espelho. Até hoje eu falo, com o espelho. É normal. E nunca, no mundo espiritual, nunca me afetou em nada. Eu não me lembro de ter visto vulto, nada disso. E eu falei com ela assim, normal isso. E ela falou pra mim assim, não é essa conversa, é outro tipo de conversa com ele. O Vitor era aquela criança, como eu falei, que rodava, passava por debaixo dos bancos, corria pela igreja, fazia skate na igreja. Eu levei meu filho em muitos psicólogos e neuroinfantil. Porque eu tinha certeza que meu filho tinha alguma coisa. Eu, como mãe, queria ouvir alguma coisa daquele médico falando que meu filho tinha alguma coisa. Sabe por quê? Porque era uma resposta que eu ia ter para alguém. Se alguém falasse assim, Flávia, o seu filho não para, eu ia responder, é porque ele é hiperativo. Ah, é porque ele é autista. Eu queria uma resposta, mas eu não tinha resposta para dar. E a médica dele falou para mim assim, minha filha, seu filho não tem nada, seu filho tem energia. Ela falou que pais hiperativos, filhos hiperativos. O seu filho tem energia. Eu falei, não é possível, não é comum. E aí a professora dele, a tia da EBD, falou pra mim assim, conversa com ele porque
ele estava falando sozinho. E eu respondi para ela. Quando ele chegou em casa, ele falou assim. Eu falei assim, Vitor, você estava falando sozinho na igreja? Ele, não. Eu falei, estava falando com quem? Com o homem da capa preta. Eu falei, homem da capa preta? Ele é. O que ele disse para você? Ele estava lá embaixo, lá em cima na escada e eu lá embaixo. Ele estava lá embaixo e eu lá em cima. E ele disse assim, vem Vitor, se joga que eu te seguro. Com 7 anos de idade. E eu falei para ele assim, mas você não ficou com medo? Ele, não. Eu falei, por quê? Porque ele está sempre aqui. Aqui aonde? Aqui em casa. Aqui em casa? Como assim? Aqui em casa. Ele vai para a igreja com a gente. Ele senta no carro com a gente. Ele brinca de pique-pega comigo. Brinca de passar embaixo dos brancos. E brinca de rodar até cair. E onde que a mãe dele estava que não viu isso? Ocupada demais com os filhos dos outros. E eu falei, você não tem medo nele? Não, ele brinca comigo. A gente brinca de carrinho, a gente brinca de um monte de coisa. E aí, eu morava no 3º andar. E durante... Você já teve assim, o mesmo sonho várias vezes? Eu tive várias vezes o mesmo sonho que meu filho caiu no 3º andar. E eu sempre achei que era literalmente cair no 3º andar, porque eu moro no 3º andar. E eu vivia com a minha casa trancada, para não dar brecha para o Vitor cair. E o Senhor já estava me alertando no mundo espiritual. Quando ele me falou que ele tinha esse amigo que brincava com ele e convivia com a gente dentro de casa, é muito sério o que eu vou falar com você agora. Eu comecei a adaptar a minha casa para o diabo. Sim, sabe como? Eu peguei todas as facas, peguei todas as tesouras e qualquer coisa que porventura poderia usar para matar alguém, coloquei embaixo do meu travesseiro. Eu adaptei, não adaptei? Porque eu tinha medo dele pegar uma chave e ir embora de casa, porque o diabo mandava. Eu tinha medo dele pegar uma faca e fazer alguma coisa em casa, porque o diabo mandava. Se ele era amigo imaginário. E eu fiquei 2 noites sem dormir, com medo de acontecer alguma coisa. E foi na época da Isabela Nardone, aquelas coisas todas. Eu estava com muito medo de acontecer alguma coisa. E fiquei 2 dias sem dormir. E ficava assim, meu Deus, como é que pode? O diabo está na minha casa. Gente, olha que ignorância espiritual. Ai, o diabo está na minha casa. E agora? Ele está vendo o diabo aqui. E agora toma uma atitude. Falei, opa, peraí. A casa é minha. Quem me deu foi Deus. Eu não convidei ele para vir para cá. Então agora ele vai sair. Vou expulsar ele daqui agora. E deixei ele sem casa. Falei, como é que é? Comecei a orar. E sentei o Vitor, chamei o Vitor. Ah, e um detalhe. Em casa, quando ele aprontava que eu batia nele, ele gritava assim, para de rir de mim, para de rir de mim. Tava eu, Vitória e Vitor. Se eu bati no Vitor, quem riu dele? Claro que era a Vitória. Eu, você e toda a torcida do Flamengo ia achar que era a Vitória. E eu ia lá e batia na Vitória também. E ela ficava assim, eu nem fiz nada. E sabe o que eu falava pra minha filha? Você é muito cínica. Eu viro as costas e você ri dele. E eu lembro que o meu pastor falava assim, Flávia, não faz isso com a Vitória não, ela é tão boazinha. Você não conhece. Ela é cínica. Eu falava isso da minha filha. E aí o Vitor, quando eu sentei com ele em casa, eu falei com ele assim, meu filho, presta atenção, o diabo ele não é amigo de ninguém. Eu sentei ele na minha frente. Eu lembro que ele estava no sofá e eu no banquinho. E eu falei para ele assim, presta atenção. Primeiro eu fiz a oração lá em casa, né? E falei com ele assim, o diabo não é amigo de ninguém. Ele, eu sei, mãe. Só que ele falava, eu sei, eu tava de frente para ele. Em vez dele olhar no meu olho, ele olhava para cá. Como se tivesse alguém aqui atrás de mim. Aí o meu filho, presta atenção, o diabo não é amigo de ninguém. Jesus é nosso amigo. Ele, eu sei, mãe. Olhava para cá. E na hora o Senhor me deu uma sabedoria que eu falei para ele assim, escuta aqui. Se ele estiver dizendo para você que eu tô mentindo, eu tô te ensinando o que está na Bíblia. E a Bíblia fala que nós temos que conhecer a verdade para a verdade nos libertar. Quando eu falei isso, eu senti aquele hálito no meu pescoço. Aí eu virei para trás e falei assim, você vai sair da minha casa agora em nome de Jesus. Do jeito que ele estava sentado, ele, ali mãe, ali mãe, ali mãe. Eu comecei a orar na minha casa e ele começou a ver o demônio correr dentro da minha casa. E eu
expulsando. Teve uma hora que eu abri a porta e falei, você vai sair da minha casa agora em nome de Jesus. Quando eu falei assim, ele saiu, mãe, ele saiu da nossa casa. Uma criança de 7 anos vibrando porque ele viu o demônio sair da minha casa. Falei, vai sair e não vai voltar, nós vamos agora orar por todas as portas. E comecei a entrar numa batalha espiritual dentro da minha casa. Quando eu fui procurar o meu marido para contar, o Vitor não dormia no quarto dele. Quantas vezes eu dormi com o Vitor chorando no quarto. E o meu marido ficava assim, ô Flávio, deixa ele vir dormir comigo. Não, ele vai dormir lá, porque ele quer atrapalhar o nosso casamento. O Vitor corre na igreja para atrapalhar o meu ministério. E é isso que eu estou dizendo para vocês, o egoísmo. Eu tenho vida espiritual. Eu posso ser usada. Criança não. E eu trabalhava muito tempo no ministério infantil. E aí eu peguei e falei com ele assim, ele voltou, ele saiu e não vai voltar. E aí eu fiz uma oração com ele ali, uma oração que eu deveria ter feito há muito tempo e não fiz. Eu convidei Jesus para morar na minha casa. E como eles eram muito pequenos, eu tratei Jesus como se fosse o morador da casa. Eu arrumava a mesa de comida pra gente almoçar, jantar. Eu colocava um prato a mais. Ali era o lugar de Jesus. A gente ia pro carro para ir pra igreja, eu levava uma almofadinha embaixo do braço. Para que essa almofada? Para Jesus sentar. E eu entrava no carro, colocava a almofada no meio e entrava, vamos para a igreja, entra Vitor, entra Vitória, entra Jesus, seja bem-vindo. E colocava a almofada de Jesus ali no lugar, no meio. E eu lembro que quando a Vitória chegava pro meio assim, o Vitor ficava assim, ô mãe, a Vitória está sentando no lugar de Jesus. Eu, Vitória, senta no seu lugar, deixa Jesus quieto, Vitória. Eu coloquei Jesus para ser realmente o morador da minha casa. E foi a melhor atitude que eu fiz na minha vida. Porque verdadeiramente, até o ambiente da minha casa mudou. Às vezes a gente convive dentro da nossa casa e a gente percebe as paredes sujas, mas não é uma sujeira de rabisco de criança, é uma sujeira espiritual. E a minha casa tinha isso. Sabe aquela casa que você limpa, faxina e você não vê beleza na casa, você não vê limpeza na casa? A minha casa era assim. Eu podia comprar os móveis mais bonitos, mas não ficava bonito na minha casa. Não era porque a casa era velha, porque não estou falando disso. Estou falando da camada espiritual do lar. E aí nós temos que cantar todos os dias na nossa casa. Faça do meu lar, Senhor, um lugar de harmonia. E trazer a nossa casa como um altar de adoração, como um pedacinho do céu. Mas isso o anjo não faz por nós. Somente nós que temos que tomar essa atitude para ser feito. O Senhor, Ele pode habitar na nossa casa quando a gente convidar, porque Jesus, Ele não é mal educado. Deixe sua opinião nos comentários. Se gostou, deixe um like no vídeo. Deixe também a sua sugestão de vídeo. Curta a nossa página e inscreva-se no canal. Obrigado por assistir. Vejo vocês no próximo vídeo. Adeus.